O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente escutou as palavras do profeta Isaías, que nos fala de uma cidade fortificada que acolhe no seu seio um povo justo, conserva nela a paz, pois a força de Deus que ergue essa cidade, ela derruba aqueles que habitam no alto, humilham a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Os tempos que nós estamos vivendo nos ajudam, nos levam muito a nos lembrar dessa grande reflexão que Santo Agostinho fez no seu tempo sobre as duas cidades. Era um tempo de grande desconcerto para a cristandade, porque Roma, a cidade eterna, a cidade que era o coração da cristandade, tinha sido invadida, saqueada pela primeira vez pelos bárbaros, coisa que nunca tinha acontecido, nunca tinham conseguido chegar até lá. E isso supôs uma grande crise de fé, um grande desafio para a fé dos cristãos naquela época, porque eles diziam, mas então essa aqui não é a cidade eterna, não é a cidade abençoada por Deus, não é possível que ela caia dessa maneira nas mãos dos bárbaros. Ali houve uma grande crise de fé, uma grande comoção. E isso levou Santo Agostinho a escrever o seu livro, Cidade de Deus, fazendo pela primeira vez uma teologia da história. Naquela época os pagãos também, aqueles poucos pagãos que ainda permaneciam naquela época, acusavam os cristãos, diziam: vejam, vocês derrubaram os altares dos deuses que protegiam a cidade. Quantos deuses estavam aí nos altares, nos seus templos? A cidade nunca foi invadida. Agora que vocês derrubaram eles, a cidade é saqueada, a culpa é de vocês. Vocês cristãos trouxeram a desgraça para a nossa cidade. Então, diante de tudo isso, Santo Agostinho faz essa linda reflexão e ele fala de duas cidades invisíveis, por assim dizer, que estão convivendo uma com a outra. E essas cidades têm como fundamento dois amores. Com aquele jogo de palavras típico do estilo de Agostinho, ele fala o amor a si mesmo até prescindir de Deus gera a cidade dos homens, e o amor a Deus até prescindir de si mesmo
ergue a cidade de Deus. Então, existem duas cidades convivendo no mesmo lugar, que tem como alicerce dois amores. E que é interessante também como Agostinho emparelhava o mito da fundação de Roma com a história de Caim e Abel, porque Caim na Bíblia é o representante da cidade. O Novo Testamento sempre fala mal da cidade, exalta a vida no campo, a vida rural, e critica a vida na cidade onde moram todos os vícios. E é justamente da descendência de Caim que nascem as figuras-chave da cidade, né? Do lugar citadino. E ambos relatos falam de um irmão que mata outro, Caim que mata Abel, Rômulo que mata Remo, seu irmão. Então ele fala que essa cidade dos homens, o alicerce dela, o fundamento, é esse sangue derramado do próprio irmão, que é morto por inveja, que é morto por corrupção, que é morto justamente por esse amor a si mesmo que chega até o desprezo de Deus. E depois existe essa outra cidade misteriosa, que por agora é invisível, não tem nenhuma configuração terrena, mas ela aguarda para se manifestar no momento de Deus, no momento que Deus tiver determinado. A nossa pressa, às vezes, como essa bela encíclica de Bento XVI, Esper Salvi, fala dessa impaciência de querer já adiantar de uma vez o reino de Deus na Terra e encontrar no mundo uma configuração concreta do reino de Deus, ela leva a essas falsas esperanças, essas falsas escatologias de um reino de Deus na Terra. Então, vejam, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo numa mudança fortíssima de época. Não se vê no horizonte nenhuma volta do cristianismo, da experiência cristã, muito menos da Igreja Católica, nos moldes que foi nos últimos quase 2000 anos, 1000 e tantos anos, 1800, 700 anos. É um capítulo da história que se fecha e a gente, diante do fim desse capítulo, numa igreja talvez um pouco para-estatal, um pouco para-imperial, a gente tenha essa mesma crise de fé que tiveram os cristãos na época de Santo Agostinho. O que aconteceu? O mundo era cristão, a civilização era cristã, ela está ruindo. Os reinos eram cristãos, os governos eram inspirados no cristianismo, tudo isso está vindo abaixo. Estão se impondo outros valores. E aí existem essas tentações de um saudosismo, de uma nostalgia que não fazem parte da experiência cristã. Porque o cristão é aquele que acredita que a plenitude do reino ela está lá na nossa frente. E nós fazemos experiência dela em cada Eucaristia. Cada Eucaristia a gente participa do banquete definitivo do reino de Deus. Então, é justamente olhando para a Eucaristia e reforçando esse nosso amor a Deus, que a gente constrói a nossa cidade sobre a rocha, a nossa casa sobre a rocha. E construindo a nossa casa sobre essa rocha, a gente não teme diante das convulsões, diante das mudanças de época, dos ventos, das tempestades, das ventanias, porque a gente sabe em quem colocou a esperança e nós sabemos porque a gente tem
a memória do futuro. Em cada Eucaristia a gente faz a memória do futuro, ou seja, participamos realmente do banquete definitivo, da vitória definitiva de Cristo. E assim como se a gente se deixa conduzir, né, no meio dessa história no mundo. Né? Vejam, nós aqui nessa universidade somos poucos, aqui nessa capelinha, né? Mas aqui se manifesta esse reino de Deus que já venceu. Né? Cristo nos diz: não temais, eu venci o mundo. Com essa disposição, com essa confiança, passamos a Ele força na Eucaristia para pertencermos sempre a essa verdadeira cidade de Deus que triunfa sobre tudo, que triunfa sobre a história.